Pela presença dos que estão aqui e dos que estão esperando para a próxima palestra, né? Eu agradeço a presença de todos e de quem também está me acompanhando online. Pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema aqui, ó, ameaças provocadas por space debris e perspectivas de um futuro sustentável. Acho que o tema ainda está soando um pouco estranho para todo mundo aí, mas tenho certeza que no final vocês vão já estar manjando bastante do assunto. Bom, o que nós vamos ver no tema de hoje? Primeiro, a gente vai tentar responder essa pergunta. O que são space debris? Acho que é o óbvio, para a gente entender o tema. Dimensões de um debris, como descartá-los. Space debris em números. Debris, respondendo a pergunta de debris, são ameaças no espaço. E, por último, a gente vai tentar limpar o espaço. Mas, antes da gente começar para valer, eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Felipe, tenho 22 anos, sou graduando em Engenharia Aeroespacial pela Universidade de Brasília. Atualmente estagio na Agência Espacial Brasileira, o Gabinete da Presidência. E essa foto, esse menino aí bonito que está aí do lado, representa para mim a maior conquista até hoje, que foi ano passado. Eu nunca havia viajado para o exterior antes, e era um grande sonho meu, e eu fui num congresso ano passado num lugar que poucas pessoas foram, que foi Dubai. Passei 8 dias lá, 8 maravilhosos dias lá. Muito bem, devidamente apresentado, o que são space debris? Space debris nada mais são do que lixo. Space debris, traduzindo para o português, é lixo espacial. E então, é lixo. Tudo que está no espaço e que não é útil, ou que não tem mais uma operação útil, são space debris. A própria NASA ela faz uma divisão para facilitar de detritos espaciais e detritos orbitais. Detritos espaciais, segundo a NASA, são todos os detritos que estão no espaço. Geralmente detritos que orbitam o Sol, ou seja, lixo que está orbitando o Sol ou que está no espaço. E detritos orbitais são lixo que está orbitando um planeta, no nosso caso a Terra. Muito bem, para exemplificar o quão carregada a nossa órbita terrestre está, eu trouxe uma imagem da ESA, da Agência Espacial Europeia, que é isso aí, ó. Tá meio estranho para vocês aí, parece um formigueiro, mas isso aí é a órbita, é o nosso planeta, rodeado de satélites operantes, de não operantes, de pedaços de foguete. A Estação Espacial Internacional está aí no meio. Então, e detritos espaciais, pedaços de rocha, são tudo isso. Então, quais são os exemplos mais clássicos que a gente tem de detritos espaciais, ou de space debris? Pedaços de foguete que vão para o espaço, satélites que não funcionam mais, que já cumpriram a sua vida útil, pedaços de parafuso, porca, rebites que conectam placas de carcaças de foguete e por aí vai. Agora uma pergunta, isso aqui é considerado lixo espacial? Vocês acham que isso aqui é considerado lixo espacial? Eu considero, assim, eu confesso que desde o início da minha pesquisa eu não vi nenhum artigo falando que acharam uma sacolinha de supermercado lá orbitando o espaço, ou um garfinho de plástico, uma marmitex. Eu acredito que não. Mas, realmente, isso aqui não tem no espaço não, tá, pessoal? Mas, se isso aqui estivesse no espaço, seria considerado um lixo espacial? Com certeza. Não tem finalidade nenhuma, um garfinho não iria fazer muita coisa no espaço. Muito bem, falamos então o que são space debris, diferença de detritos espaciais para detritos orbitais, exemplos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre tamanho de um debris, ou de um detrito. Quando a NASA vai rastrear, várias agências espaciais no mundo, elas rastreiam detritos espaciais. Por motivos de segurança. Um detrito, a própria NASA ela diz que um detrito ele é considerado muito pequeno se ele tiver aproximadamente 1 milímetro, bem pequenininho. Se ele for pequeno, ele tem aproximadamente 1 centímetro, se ele for grande, 10 metros, e se ele for muito grande, acima de 10 metros. Então, por exemplo, uma carcaça de foguete, um satélite muito grande, ele que não está mais em operação, é lixo. Show. E quais as formas de descarte que a gente tem
de um debris. Beleza, o lixo está lá orbitando a Terra, ele vai ficar lá vagamente, não tem um caminhão de lixo para passar de segunda, quarta e sexta, ou de terça, quinta e sábado para recolher e levar para o lixão. Então, a forma mais segura que a gente encontra é deorbitando ele. Orbitar é uma coisa, deorbitar é outra, ou seja, ao contrário, ele está caindo em direção à Terra e quando ele cai na atmosfera terrestre, ele começa a se desintegrar. Um exemplo muito clássico disso é a estação russa Mir. Ela caiu, ela deorbitou, ela ficou no espaço em operação por vários anos e deorbitou em 2001, caindo no mar, no oceano. E como ela era muito grande, alguns pedaços de detritos não conseguiram se desintegrar na atmosfera e acabaram caindo no mar. Quando um lixo é muito pequeno, você nem vê rastro dele, no máximo que você vê é um feixe de luz, que significa que ele desintegrou, ou seja, não sobra nada. E a segunda forma de descarte de um debris é a órbita cemitério. Mas antes disso, eu queria mostrar uma imagem para vocês interessante. Por exemplo, quando o detrito é muito grande, ele não consegue desintegrar, acaba caindo isso aí, ó. Isso aí é um pedaço do foguete Ariane, um foguete francês. Olha aí, cuidado para não cair na cabeça de alguém. Muito bem, e a segunda forma de cair, de um detrito ser descartado, é justamente a órbita cemitério. Mas ele não é muito bem descartado, e sim realocado. Uma órbita cemitério, chamada ela é uma órbita não comercial, ela não é uma órbita de muito interesse das empresas de colocarem satélites. Ela é acima de uma órbita geoestacionária de 30 e poucos mil quilômetros de altura. E lá, os satélites que não estão mais em operações, satélites principalmente que estão em órbita geoestacionária, ou seja, em órbita que acompanham o movimento da Terra, satélites que não têm mais função. Então, literalmente, órbita cemitério, eles vão lá para morrer. Eles chegam lá e morrem, e ficam orbitando. Ocorre o deorbiting com eles? Ocorre o deorbiting, mas esse deorbiting vai demorar tanto, milhares de anos, que é mais fácil ele sair da órbita da Terra, da gravidade da Terra, do que ele, obviamente, cair. E essa órbita cemitério, ela é válida, por exemplo, vamos supor que a Estação Espacial Internacional, a 400 km de altura, ela vai deorbitar, ela não está mais em operação e ela vai cair, ela vai ser desintegrada. Compensa ela sair de 400 km para 33 mil quilômetros numa órbita cemitério e lá ficar? Não compensa, é mais fácil já jogar ela direto na Terra e é mais barato, mais fácil, mais rápido. Show de bola. Um caso interessante foi que em 2008, uma astronauta americana chamada Stephanie Piper, ela estava fazendo uma operação, uma caminhada espacial na Estação Espacial Internacional. E está lá com uma caixinha de ferramentas dela, tudo beleza. E acabou acontecendo um pequeno incidente, que é um pedaço, um pouco de graxa acabou saindo ali da caixa dela, ela foi limpar e esqueceu de prender a caixa. No espaço as coisas voam, né? As coisas saem. E ela esqueceu e a caixa saiu, dando adeus e até a próxima. Obviamente, olha aí, a própria NASA tirou essa foto da Estação Espacial Internacional, olha lá a caixinha de ferramentas. Aqui, ó, ela deu um tchau para a caixinha de ferramentas, vocês conseguem ver a mão dela aqui, a caixa de ferramentas ali. A caixa de ferramentas custava baratinho, 100 mil dólares. E aqui ela, e para melhorar ainda, um astrônomo amador canadense tirou uma foto, ou seja, conseguiu ver ela daqui da Terra. Uma caixa de ferramentas aqui da Terra. Olha lá ela lá. Essa caixa de ferramentas, eu pergunto para vocês, o que aconteceu com ela? Como ela estava numa órbita considerada baixa, a 300 km de altura mais ou menos, 300, 400 km, o que aconteceu? Ela foi para a órbita cemitério, ela saiu em direção ao Sol, ou ela deorbitou e caiu na Terra e se desintegrou? Deorbitou, caiu na Terra e se desintegrou, exato. Show de bola. Agora, falamos então de Space Debris, falamos de um tamanho, descarte, já falamos um pouquinho da astronauta, o que aconteceu com ela, ficou chateada, perdeu dinheiro lá. E agora nós vamos falar de números. Esses dados, pessoal, atualizados em março de 2022, para ser mais exato, dia 2 de março de 2022, poucas semanas atrás, da Agência Espacial Europeia, fala que tem alguns dados interessantes, vários dados lá, mas eu dei uma filtrada para mostrar para vocês alguns mais importantes. Por exemplo, foguetes lançados desde 1957, excluindo lançamentos não
lançamentos falidos, lançamentos que o foguete explodiu antes de entrar em órbita. Cerca de 6.180 lançamentos, desde 1957. Satélites em órbita, não considerando satélites funcionais, satélites não funcionais, cerca de 7.810. Debris rastreados. O que são debris rastreados, pessoal? Debris oficialmente rastreados pelas agências espaciais. Não é debris que eu vejo no meu telescópio lá de casa, ou que um outro astrônomo amador ou alguma outra pessoa que goste do assunto faça isso. São debris devidamente rastreados, cerca de 29.860. Agora, esse dado, ele foi, antes de ser atualizado em março de 2022, ele foi atualizado em janeiro de 2022 e eu resolvi trazer esse número para vocês entenderem a diferença. Olha lá, foguetes lançados desde 1957, cerca de 6.170, ou seja, de lá para cá, de janeiro para março, ocorreram aproximadamente 10 lançamentos. Satélites em órbita, cerca de 7.840. No outro, eu não me recordo, eu acredito, eram 7.810, aumentou também. Aumentou não, diminuiu. Não, aumentou. E debris rastreados, olha que interessante. Em janeiro, era de 30.040 debris rastreados, aproximadamente. E em março, esse número diminuiu. O que aconteceu com esses debris? Eles evaporaram? O que aconteceu? Várias coisas podem ter acontecido. A principal delas foi eles terem entrado na atmosfera e se desintegrado. Isso não... o debris não passa a não existir mais. Agora tem uns números interessantes, que o computador está ansioso para mostrar para vocês, que não sei se vocês vão conseguir ver, não vai dar para ver por causa que a letra está em preto, mas isso aqui são todos os uma evolução desde 1960 até 2020, de objetos no espaço, tipos de objetos no espaço. Então, tem vários tipos, tem parte de foguete, tem satélites, enfim. Vocês estão vendo que é óbvio, né? De 1960 para cá, como os lançamentos cada vez mais estavam crescendo, é mais que óbvio isso aí ter aumentado. Agora, esse segundo gráfico é mais interessante, que são de reentrada de objetos na atmosfera da Terra, desde 1960 até 2020. Olha que estranho, ele não é exponencial, ele é diferente. Em algumas épocas, por exemplo, aquele que deu aquele pico lá foi mais ou menos em 1990, década de 90. E aquele final lá é em 2020. Essa é a taxa de reentrada. O porquê disso? Vários acontecimentos nesse período podem ter provocado esse aumento de objetos entrando na Terra. Não conseguimos entender, não conseguimos saber em específico o que pode ter acontecido. Show! Então, recapitulando, falamos o que são debris, tamanho, como forma de descarte, números. E agora eu faço essa pergunta para vocês. Depois de tudo isso, eles são uma ameaça no espaço? Vocês acham que eles são muito ameaçadores? Ou assim, eu não acho, eles estão lá no espaço, não caindo na minha cabeça, tá beleza, não matando ninguém da minha família, nem alguns amigos meus próximos, tá ótimo. Então eu vou mostrar para vocês outra historinha legal. Em 2009, aconteceu a primeira colisão de um debris, ou seja, de um satélite inativo, o Cosmos 2251, um satélite russo que não estava mais em operação, e o Iridium 33, um satélite de comunicação, de telefonia dos Estados Unidos. O Iridium estava fazendo a sua órbita tranquilo, trabalhando de boa, e o Cosmos resolveu dar uma mexida com ele lá, explodiram. O Iridium, se colidiram, o Iridium tinha aproximadamente 600 quilos, o Cosmos tinha aproximadamente 1 tonelada. Imagina essa colisão, a mais ou menos, só para vocês terem ideia, um debris ele anda a aproximadamente 28.000 km por hora. 28.000 km por hora, uma colisão desse, com dois satélites muito pesados, geraram com certeza uma grande quantidade, uma emissão muito grande de debris no espaço. Um outro acontecimento interessante que explica que debris realmente são uma ameaça no espaço é do ônibus espacial Endeavour, que em uma dos seus trabalhos foi atingido por um pequeno debris no painel do radiador. Para quem não sabe, o ônibus espacial ele não tem um radiador igual de carro, não. Mas é um painel que emite calor para o espaço e, consequentemente, resfria a nave. E
Uma outra coisa que a gente pode conversar é sobre a Estação Espacial Internacional. Olha, se os Space Debris são tão ameaçadores no espaço, quem está lá trabalhando no espaço, que são astronautas que estão na Estação Espacial Internacional, correm perigo. Claro, correm perigo, porque a Estação Espacial Internacional ela está sujeita a receber debris, pequenos, grandes, médios, mas como se trata de uma estação muito importante e de pessoas que estão, humanos que estão trabalhando lá dentro, ela é extremamente reforçada, ela tem a blindagem reforçada contra debris e é extremamente rastreada de debris, para não ter nenhum risco, e se tiver algum debris maior passando perto dela, eles fazem uma manobra para justamente não ter risco de atingir ela. E mesmo assim, às vezes, algum debrisinho ou outro atinge ela. Bom, mostrando umas fotinhas para vocês. Isso aí é o que aconteceu no Endeavour, no ônibus espacial. O debris pequenininho atingiu e fez esse buraquinho aí. E esse aqui é o vídeo da colisão dos dois satélites, o Cosmos e o Iridium. Interessante. E agora nós vamos fazer a melhor pergunta diante de tudo isso. Falamos que o detrito é ameaçador e que isso tem muitos detritos no espaço. Como que a gente faz para limpar o espaço? Eu acho que os astronautas estão lá trabalhando, a gente poderia muito bem dar uma sacola de lixo para eles, eles fazem umas caminhadas espaciais e está tudo certo, eles vão recolhendo lixo. Não é bem assim, não. Eu faço uma analogia, eu vou fazer uma analogia para vocês entenderem como que a gente pode limpar o espaço com essas três palavras: reduzir, reutilizar e reciclar. A política dos 3 R's. Acredito que a maioria daqui conheça essa política. Vou começar de trás para frente. Reciclar. Reciclar no espaço, gente, ainda é muito difícil. A gente não tem uma cooperativa de reciclagem de alumínio, de latinha lá no espaço, não. Então, essa empresa ali que vocês estão vendo, ó, Ground Earth Development Group, na verdade é um grupo de estudos de uma universidade na Europa, ainda não tem nenhum projeto físico, mas isso aí, na verdade, é um projeto de uma estação espacial prevista para entrar em órbita em 2050, que vai ter uma estação de reciclagem de satélites inativos lá no espaço. Já existe, não vamos confundir, já existe reciclagem no espaço, mas uma reciclagem dentro da estação espacial com água, com tudo que está lá dentro. Não são de debris. Show! A primeira proposta já foi de reciclagem. A segunda proposta, reduzir. Essa parte já é mais interessante, porque aí sim já temos testes feitos. Essa missão que vocês estão vendo aí, esse satélitezinho aí, ele faz parte de uma missão chamada Remove Debris, traduzindo, remoção de detritos. Ela é uma missão de uma universidade também, que teve o apoio da Airbus, da União Europeia, da ESA, de várias outras, que constitui basicamente em um satélite que vai fazer 3 trabalhos em um. Ele vai ser lançado primeiro. Como que funciona? Esse satélite seria lançado, ele é um satélite de 65 por 65 por 70 centímetros, ele é pequenininho, de cerca de 100 quilos, e esse satélite seria lançado juntamente com uma tripulação ou com, no caso, por exemplo, a SpaceX, e vai para a estação espacial, e da estação espacial ele seria lançado em órbita. Esse satélite faria 3 trabalhos. O primeiro trabalho dele, então aqui tem uma fotinha dele no espaço, e ele faria 3 trabalhos. A primeira seria justamente lançar uma rede. Nessa foto deles aí, pessoal, mostra, eles lançaram uma vela, esse satélite lançou uma velinha lá para servir de, entre aspas, um debris, e fazer o teste e lançou essa rede. A segunda forma seria e aí está aí a rede, como que funcionaria. A segunda forma seria de um arpão, que olha aí, esse aí, vocês vão ver esse videozinho aí, que mostra ele no espaço. Esse teste foi feito e é aproximadamente, se eu não me engano, 8 km por segundo. Então, o satélite está passando, um debris está passando perto desse alvo do satélite, e ele está lá quietinho e pá! Morre. Satélite capturado. Esse aqui é o arpão que eles utilizam no espaço com esse satélite. E a terceira, que é uma utilização, que é uma vela de arrasto, aquela velinha que vocês viram anteriormente, ela seria conectada a um satélite, entre aspas, pararia esse satélite e provocaria um deórbit. E essa ideia da missão foi excluída. Uma outra parte um outro projeto interessante é de uma startup,
que chama Clear Space, que tem esse projeto literalmente de capturar esse debris no espaço. Terminando, a proposta de reutilização. Essa empresa ucraniana, Kurs Orbital, ela tem essa proposta de fazer manutenções em satélites inoperantes no espaço, para que eles continuem a funcionar no espaço e evitar, literalmente, a emissão de debris. Quanto mais tempo os satélites funcionarem, menos debris a gente vai ter no espaço, porque menos satélites a gente vai precisar lançar para cobrir os outros. E essa aqui vocês já conhecem, que é a SpaceX, a proposta mais famosa de reutilização de foguetes, que hoje nós temos várias outras empresas que fazem essa proposta, a Virgin, a Blue e outras mais. Então, é isso. Terminando essa parte de propostas de limpeza do espaço, eu agradeço a presença de vocês. Está aí meus contatos, caso não tenham alguma dúvida, meu WhatsApp, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado, pessoal. Temos quantos minutos de pergunta? 5 minutos? 5 minutos. Caso alguém queira fazer uma pergunta, como tem mais gente aqui, não sei se teriam mais de alguma dúvida, eu vou estar aqui no cantinho e se alguém quiser se voluntariar e fazer alguma pergunta, à vontade. Pode, microfone. Essas empresas que você citou, elas já têm algum projeto de começar ou algumas já estão atuando? A Clear Space já está com testes, finalizando testes. A SpaceX já é muito ativa nesse mercado. A Remove Debris já fez testes na estação espacial. Eles têm, eu não me lembro a data correta para falar para o senhor qual a prévia de que eles vão começar realmente a produzir esse satélite em massa para limpar os debris no espaço. E esse primeiro projeto de reciclagem ainda não tem previsão de fazer, a previsão é de 2050. Essa Clear Space, inclusive, ela tem uma proposta de fazer uma reciclagem de alumínio com satélites antigos inativos no espaço, para produzir uma base, para construir uma base na Lua com esse alumínio reciclado. Até a própria Clear Space fez uma prévia de quanto custaria esse quilo de alumínio reciclado no espaço. Se eu não me engano, seriam 100 mil euros o quilo. Ou até mais, não me recordo o número correto. Alguma mais? Então, no caso da reutilização esqueci a palavra, de satélites no espaço, como funcionaria a questão de, tipo, tecnologia, software e qual maneira eles buscam para causar essa diminuição no impacto? Legal. A Kurs Orbital é interessante, teve um vídeo que eu vi deles, eles explicando como faria isso. A ideia é que lancem um satélite, esse satélite vai se conectar em um outro satélite por uma manobra muito famosa, que se chama, não me lembro o nome certo dela, acho que é Rendezvous, que é uma manobra que tem no espaço, exato, de encaixe. Faria dessa forma e através de software passaria toda a atualização para ela e termos de combustível também. A própria Kurs, ela teria 2 tipos de satélites, em que um faria essa conexão a Astroscale, que é uma outra startup que teriam 2 tipos de satélites que fariam essa reutilização desses satélites antigos. Então passaria a fazer essa atualização neles. Mais uma pergunta? Ele não. Eu queria saber, porque o mundo hoje o mundo depende muito mais da tecnologia do que no passado, né? Então, com a grande quantidade de satélites que nós temos em órbita, e muitos deles pode causar, digamos, uma vulnerabilidade muito grande na sociedade se forem destruídos. Até essas tecnologias chegarem lá e controlar a situação, pode acontecer, sei lá, de algum debris atingir um satélite e derrubar, tipo, o Facebook ou o Google, tipo, por tempo indeterminado, assim, alguma catástrofe desse sentido. Existe uma chance? Então, eu não sei se o do Facebook teria chance, não, apesar de que todos os satélites são muito bem rastreados.
Mas eu dei o exemplo anteriormente de um satélite que aconteceu, um satélite Iridium, ele estava totalmente funcional. Ele entrou em órbita, se eu não me engano, em 98 ou 97, e estava totalmente funcional e foi destruído por um satélite que estava inoperante e acabou prejudicando uma empresa. Então, corre esse risco, sim. Corre esse risco. Por isso que as agências espaciais, as empresas que lançam satélites, elas rastreiam o tempo todo esses satélites. Show? Muito obrigado, pessoal. Com o Pyong Lee aqui no palco. Mas antes, vamos ter momento Coca-Cola. Olha lá, temos aqui a possibilidade de ganhar um cooler Coca-Cola, juntamente com um pack de 6 latinhas de Coca-Cola. É isso, Thaís? Boa. Thaís é minha assistente de palco agora. Ha! Ha, ha! Glue! Yeah, yeah! Puta tiozão, né, em cima do palco, fazendo piada. Quem quer ganhar um cooler Coca-Cola aqui? Vem você pra cá, quero uma mulher.